Pode se sentar, queridos. Obrigado. Graças a Deus porque você está aqui. Graças a Deus pela chuva, pelo friozinho. Alguns desanimam com isso, mas outros estão aqui. E graças a Deus por você estar conosco. Aqueles que não estão presencial, que estão assistindo na live também, que Deus abençoe. O som está meio abafado, não sei. Podem deixar sem retorno aqui. Amém. Isso, está melhorando. Vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas. Aí, capítulo de número 3. Nós não terminamos o capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 15 até o 29. Muito interessante as canções do louvor. Muito interessante porque Deus confirma muita coisa que está falando com a gente, né? Quando a gente vai pregar tem isso. E é muito gostoso ver o pessoal jovem aqui, né? Johninho, Vitória está sempre aqui cantando. E hoje a surpresa de ver a Esther aqui, que bênção. A gente pega no colo, né, assim, nenezinho, e de repente está cantando aqui, olha que bênção. Isso é bênção de Deus, que Deus continue usando os nossos irmãos na fé, os nossos adolescentes, o grupo Teens. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo número 3, do verso 15 em diante, diz assim: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estavam sob a custódia da lei. Estavam encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Pai amado, nós te bendizemos pela tua palavra, Senhor, lida, e que o Senhor esteja conosco e nos ajude a meditar para que entendamos qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Esteja conosco, não permita que nenhum incidente possa distrair-nos, mas que a nossa mente esteja ligada à mente de Cristo, à obediência de Cristo. Que o Senhor nos ensine, conforme a tua capacidade, a capacidade do teu Espírito Santo, de discernir, Pai, aquilo que vai na nossa alma, na nossa mente e no nosso corpo. Que o Senhor nos alcance pela tua misericórdia, nós te pedimos. Amém. Amém. Queridos, é muito bom cantarmos sobre a glória de Deus, o quanto ela nos atrai.
Mas isso também nos leva a pensar sobre um desafio, que é, cada um de nós precisa ter o seu encontro com Deus. Quando nós estamos meditando, e nós estamos falando sobre igreja, reino e cultura, é esse o nosso lema na carta aos Gálatas, nós estamos falando do geral, mas temos que passar pelo individual. A gente só vai entender quando a gente experimentar. E a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta que nos convida ao quê? A fé. E fé é sua, não é minha. Por que tem gente se esbaldando da presença de Deus, falando em língua estranha e outro está assim, olhando? Porque tem gente que está sentindo, está tendo visão de Deus e outro está. Porque depende da fé. Não significa que um faz uma coisa mais elaborada e o outro não faça, que um não está sentindo, ou não está percebendo a presença de Deus, ou não está crendo, e o outro está crendo. Até porque tem gente que é boa atriz, bom ator, não é? Tem gente que consegue, assim, manifestar de um jeito que todo mundo acha, nossa, como está cheio de Deus. E não está, e o outro está quietinho lá, está cheio de Deus. Eu gosto muito daquela história de uma irmãzinha que tinha numa igrejinha pentecostal, bem lá no cantinho, sentava sempre na última cadeira, e ninguém ouvia a voz dela, ela não dava glória a Deus, ela não dava aleluia, não fazia nada. Até que um dia ela morreu, pastor. E quando ela morreu, a igreja começou a ficar tão esquisita, e daí o pastor começou a orar, e começaram a convocar a oração. O que estava acontecendo? Daí Deus revelou para aqueles irmãos que a oração daquela irmã sustentava todo mundo, porque ninguém orava. Agora que ela tinha partido ao Senhor, eles tinham que começar a orar, porque a presença de Deus que havia era por conta daquela pessoa que tinha buscado a Deus. Olha que interessante isso. Então, quando a gente fala sobre igreja, cultura e fé, e reino, nós estamos falando sobre cada um de nós. Mas é importante a gente entender o contexto bíblico e o contexto do que está acontecendo para a gente aplicar na nossa vida e distinguir o que é igreja, o que é cultura e o que é reino. E por isso, primeiro slide, por favor. Eu não preciso ficar olhando para trás agora, eu tenho ali para ler. A leitura que nós já lemos, seguinte. Paulo começa esse texto de uma maneira extraordinariamente inteligente. Pensa um sujeito inteligente, esse era o apóstolo Paulo. Por quê? Lembra que a gente já falou sobre isso? A carta aos Gálatas era uma carta para várias igrejas numa posição muito louca. Tinha gregos, tinha cretas, tinha pessoas celtas que viviam na região lá da Espanha, que moravam ali, tinham árabes e tinham judeus, e tinham cristãos que eram judeus convertidos ao cristianismo. Olha que beleza. E tinha gentios, aquelas pessoas que eram gregas, que também tinham se convertido ao cristianismo. Paulo tinha pregado, suficiente para vocês é o quê? Acreditem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e serão salvos, você e sua casa. E eles creram. Só que daí começou a chegar gente, não, mas espera aí, mas se você fizer isso e não guardar o sábado, você não vai para o céu. Se você fizer isso e comer carne de porco, você não vai para o céu. Se você fizer isso e não tiver véu na hora de orar, você não vai para o céu. E colocaram um monte de minhocas naquela igreja. E agora, como é que você vai dar um exemplo sobre o que aconteceu, sobre a aliança de Deus com o povo? Como é que você explica isso? Eu lembro do pastor Fabiano, irmão da Juliana, meu cunhado, que foi abrir uma congregação, e hoje, graças a Deus, existe uma igreja. Estive lá pregando há pouco tempo, a igreja IPI do Cavalari, a igreja presbiteriana independente no Cavalari, em Marília, que a igreja tinha, metade da igreja era pessoal da favela, e a outra metade era estudante universitário, da Unesp, da Unimar, e do Direito, e estava todo mundo ali, gente que estava lendo filosofia, sociologia, e o outro que mal sabia ler. Como é que você prega para um público tão difícil? Aí você tem que usar inteligência e sabedoria. E Paulo faz isso. Como? Falando sobre testamento. Testamento é uma coisa que a gente não gosta de falar. A gente não fala sobre testamento. Você já fez o seu testamento?
Alguém aqui já fez, já elaborou seu testamento? Ninguém, né? Nem eu. Já pensei sobre isso, na pandemia eu pensei, mas a gente não quer pensar em morte. Mas é interessante. Mas até hoje o testamento é uma coisa importante. No entanto, o testamento para a nossa realidade, ele pode ser mutável. Ou seja, eu posso colocar lá, olha, eu vou deixar 1/3 dos bens para a Juliana, 1/3 para os meninos, ou não, 50% mesmo, como diz a lei, para a Juliana, a outra metade para o Rafael, para o Vinícius. Mas eu posso chegar lá e mudar, olha, eu quero que 10% vai para minha irmã, ou 10% fique com a minha mãe. Minha mãe deve estar assistindo, ela vai sorrir com isso, né? E tal, né? Ou o pneu do carro vai para um, a roda vai para o outro. A gente pode fazer isso. E eu posso mudar de ideia. No Brasil você tem essa possibilidade, né? Depois de um tempo você pode chegar lá e falar, opa, peraí, eu briguei com fulano, não, tira esse daqui, passa 40% para o outro, tira 10% para cá. Você pode mexer. Mas naquele tempo, testamento era alguma coisa imexível. Não dava para mexer mais. E é interessante porque testamento para o grego e para o romano, para quem tinha cultura romana e para o grego, era uma coisa de legislação, eles entendiam super bem. E para os judeus também era uma coisa que eles entendiam muito bem, porque para eles a aliança de Deus com eles era a aliança do testamento, que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, que são esses dos 66 livros, os livros antes do Evangelho que você tem na sua Bíblia. São os livros do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Paulo é espetacular. Ele fala sobre testamento que todo mundo entende. O judeu ia entender, o grego ia entender, o romano ia entender, o celta que era de outra... Mas ele ia entender porque ele convivia ali. Então ele traz um exemplo muito prático para todo mundo. Olha, tem um testamento, e esse testamento ser como testemunho, não é testemunho, é um testamento, a minha letra, né? É a promessa de Deus a Abraão e seu descendente. A promessa de Deus a Abraão e a seu descendente. Onde que está essa promessa? Abra sua Bíblia aí. Gênesis 12, 7. O que diz Gênesis 12, 7? Conseguem projetar aí? Gênesis 12, 7? Vamos lá. Está aí? Eu esqueci de colocar no meu esboço. Ali, Gênesis 12, 7. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse, darei essa terra à sua descendência. Então Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Essa é a aliança. Simples, fácil, prática, direta. Deus chamou Abrão, vai, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi. E passaram-se alguns meses, não é imediatamente, passando-se alguns meses de viagem, chega lá, Deus fala, aqui Abrão, essa terra eu vou dar aos seus descendentes, à sua descendência, ao seu descendente. E a partir daí está feita uma aliança, um testamento. Um testamento. E isso é importante para a gente entender depois, nós vamos falar sobre isso em igreja, em reino e cultura. Amém? Próximo, por favor. Algumas lições importantes para a gente entender e aplicar na nossa vida. Primeiro, a promessa antecede a lei. A promessa antecede a lei. Vamos falar junto? A promessa antecede a lei. Quando que aparece a lei? Quando que aparecem os mandamentos? Quando que aparece a ordenança para aquele povo? Com quem? Com Moisés. Quando? 4 séculos depois. Para ser mais exato, 430 anos depois. A promessa vem primeiro e depois vem a lei.
A gente se esquece disso na vida da igreja, na vida religiosa. A promessa veio antes da lei. Qual a diferença entre o cristianismo e as outras religiões? Religião vem de religare, do latim. Religar é ligar de novo. E para eu ligar de novo, o que eu preciso fazer? Eu tenho que oferecer algo para Deus, para Ele me aceitar. Esse é o princípio de basicamente quase todas as religiões. Eu tenho que oferecer alguma coisa para a divindade ter medo, ter pena de mim e não me matar. Eu tenho que oferecer alguma coisa para a divindade me dar bênçãos. Eu preciso fazer alguma coisa, como por exemplo, o povo fazia em Canaã. Eles faziam o quê? Sacrificavam o primeiro filho ao deus Moloque. A palavra Moleque vem daí. Eu pegava o meu nenezinho, o meu primeiro filho, nasceu o bebê, colocava lá uma estátua, queimando de bronze, ela queimando em fogo, e colocava-se o bebê vivo nessa estátua até morrer. E ali eu sabia que esse Deus ia aceitar o meu sacrifício, e Ele me daria um monte de filhos. Então o primeiro eu matava para eu ter um monte. Era assim que funcionava. Divindade é assim, religiosidade é o que eu faço para alcançar. Tem gente que sobe escadaria de joelho, tem gente que viaja 300, 600, 700 quilômetros a pé, tem gente que carrega uma cruz, caminha alonga pela estrada, tem gente que resolve fazer semanas e semanas de corrente de oração, tem gente que faz encruzilhada, vai na encruzilhada e oferece despacho, e oferece isso e aquilo, e tantas outras coisas. Isso é religiosidade. A fé não tem nada a ver com isso. A fé verdadeira em Jesus Cristo, ela começa pela promessa que vem antes da lei. A promessa que haveria um Salvador. A promessa que um dia aquela terra seria daquele povo. A promessa que um dia haveria um rei. E esse rei iria reinar por todo o universo, para todos os séculos. Essa promessa antecede tudo. Aleluia. A promessa feita a Eva antecede isso, que da descendência de Eva sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aleluia. Ele ia ser ferido no calcanhar, mas ele ia triunfar sobre a cabeça da serpente. A promessa antecede a lei. Primeiro, Deus te dá a promessa. Então não fique pensando, o que eu fiz de errado? O quanto eu tenho andado errado, o quanto eu tenho estado longe do Senhor. Mas eu poderia ter feito tanta coisa mais para Deus, eu sei que eu poderia. Querido, está tudo bem, Deus prometeu que Ele estaria com você até o fim dos séculos, e é só você crer que essa promessa é real. Mas eu não mereço. Ninguém merece. Se um de nós merecêssemos, tudo bem, você estaria lascado. Mas ninguém merece. Porque ninguém é perfeito. Ninguém conseguiu cumprir as 672 ordenanças da lei. Ninguém! E mais, Jesus foi mais profundo ainda. Quando a lei, ele vai interpretar a lei, que está lá no Sermão do Monte, ele fala assim, vocês ouviram, amai o seu próximo, mas aborrecei o seu inimigo. Ele fala assim, eu porém vos digo, ame o seu inimigo, ore por ele. Esteja com Ele, divida o pão com Ele. A lei é muito mais ampla. A promessa é muito mais ampla do que a lei. É muito maior, é muito mais alcançável, não. É muito mais abrangente do que a própria lei. A lei é um conjunto de normas. E ela é necessária. Afinal de contas, precisamos de normas. Já imaginou se um de nós vem aqui totalmente pelado? Não ia dar certo. A gente precisa de normas, Ou um chega às 6, o outro chega às 7, o outro chega às 9h30, o outro chega à meia-noite. Não tem como ter um culto juntos. Para vivermos em sociedade, a gente precisa de regras. E a lei veio nesse sentido, do povo andar junto. Mas a promessa é maior do que a lei, aleluia. A promessa antecede a lei. E a promessa de que Ele estaria com você até o fim dos séculos, ela continua viva, aleluia. Porque o selo da promessa, a
prova da promessa, a marca da promessa está no seu coração, que é o Espírito Santo de Deus. Então, querido, não se preocupe com aquilo que você não fez para Deus. Se preocupe apenas que Ele está com você e você deve desfrutar da presença dEle. Mesmo que você não sinta, mas você deve crer. Segundo ponto. A graça antecede a obediência. Porque a gente pode pensar, puxa, por que Deus escolheu Abraão? Ele era um cara bonzinho? Era um cara legal? Era um cara gente boa? Boa fachada? Não sei. Não sei se Abraão era baixo, se ele era alto, se ele era vistoso, se ele era raquítico, né? A gente teve ontem na Bienal do Livro, gente, tem gente de todo jeito. Todos os jeitos, todos os cabelos, todas as culturas. É uma loucura esse mundo. Eu não sei como Abraão era. Se Abraão estivesse ali, talvez a gente não reconhecesse. Talvez fosse alguém que chamasse atenção, não sei. Mas o que eu sei, que Deus concedeu graça, viu Abraão e falou, esse é o cara. Porque, não sei, ele fez isso com Noé também, ele viu, falou, esse cara é justo, eu vou chamar ele para fazer minha obra. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Moisés, aconteceu com gente que a gente menos esperava na Bíblia. Que é mais do que Gideão, gente. Gideão está lá escondidinho, malhando trigo no lagar. Ou seja, no lugar de fazer vinho, ele está derrubando o trigo escondido para poder fazer farinha, porque estava morrendo de medo dos caras que estavam cercando. E Deus manda o anjo e fala o que para Gideão? Varão valoroso. Homem valoroso? Eu? O quê? Eu tenho valor? Sim, para Deus ele tem. Por quê? Porque toda a Bíblia baseia-se nisso, na graça de Deus sendo manifestada no meio do ser humano. É graça. Não é aquilo que eu faço, que eu sou melhor que o outro, não é o seu potencial, não é a sua capacidade intelectual, não é aquilo que você já fez. É favor de Deus, é a graça imerecida. Como a gente fez aquele exemplo da caminhonete. Né? De dar uma caminhonete zero, com IPVA pago, com 3 anos de revisão, mas além disso te dá uma fazenda, mas é isso, é uma graça, é um negócio que eu não mereço, eu não sei o que fazer com isso, mas é muito mais do que a gente merece. A graça antecede a obediência, mas isso não significa que a obediência não seja necessária, aleluia. A obediência é necessária. E muita gente hoje distorce o evangelho, dizendo que venha como você está e fique como você está. Está tudo bem. Deus chama desse jeito. Eu gosto daquele hino antigo, né? Eu venho como estou. Né? A gente vem como está. Mas quando você se aproxima da glória de Deus, as coisas começam a mexer dentro de você. É impossível você continuar o mesmo quando você busca a face de Deus. Por quê? Porque é necessário que todo aquele que busque a Deus seja santificado. E aí está aí uma palavra que a gente mudou muito o sentido. Santo significa separado. Então, por exemplo, esse microfone é santo porque ele é separado para quem está falando. Não é que ele é santo porque tem uma unção de Deus aqui. Não. Ele não é para ficar lá no fundo com o pessoal, não é para o ministério infantil. Não, ele tem uma função. Ele é o microfone aqui de quem vai pregar, o principal. Então, ele é separado para uma função. Quando a gente busca a Deus, a gente precisa ter isso, que todos nós somos convidados a sermos santos. Jesus disse isso. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai no céu. Olha o nível. O nível de exigência não é baixo, é muito, muito alto. Então, é claro que eu não vou alcançar esse nível, mas aquilo que eu posso fazer com as minhas forças, eu vou fazer. E o que eu não posso fazer com as minhas forças, eu vou depender da graça. Pedir, Senhor, me dê graça, porque isso eu consigo, mas nisso eu não consigo. Porque a gente não consegue ser perfeito em tudo. Tem gente que é muito paciente. Tem gente que não é, que estoura fácil. Tem gente que é muito esperançoso, tem gente que perde a fé por qualquer coisa. Tem gente
que é longânimo, tem aquela coisa de caminhar junto com a pessoa, e a pessoa está dando trabalho e ele vai caminhando. Tem gente que 2 passinhos juntos já não dá. E assim todos nós precisamos buscar a obediência às ordens de Deus. Especialmente aquilo que Jesus resumiu como mandamento, que é o quê? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com toda a tua alma, com todo o teu coração. E amarás o próximo como a ti mesmo. Quem cumpre esses mandamentos, cumpriu toda a lei. Então a gente não precisa ficar espionando detalhinhos da lei. Fazer como os fariseus que dizimavam a hortelã e o cominho. Eu gosto desse exemplo, né? Eu sempre falo isso. Imagina você fazendo uma pizza na sua casa, separando 10% do orégano para trazer para a igreja. É isso que eles faziam. Eles separavam 10% da farinha, 10% do ovo, 10% de tudo para trazer. Graças a Deus, nós não estamos nessa lei. Mas não significa que a lei não é boa. Ela é boa e a gente vai ver para quê. Mas é importante que a gente tenha entendimento, que a gente tem que fazer as nossas partes. Mas que tudo depende da graça de Deus. Terceiro ponto. Paulo é muito categórico que por que a gente não pode basear nossa fé na lei, em cumprir? Porque a lei, ela é incapaz de gerar vida. A lei é incapaz de gerar vida. Vamos falar junto? A lei é incapaz de gerar vida. Regra não gera vida. Vamos fazer uma reunião. Vamos fazer reunião. A gente gosta de fazer reunião. O brasileiro adora fazer reunião. Tudo tem reunião. Tem reunião para marcar reunião. Não é assim? E depois tem reunião para confirmar aquilo que a reunião já confirmou. Não é assim, Márcia? Meio pedagógico, não é assim? É um monte de reunião. A gente faz muita reunião. Mas reunião não gera vida. Regra não gera vida. O que gera vida é a graça de Deus. É importante ter regras? É importante ter regra. Você não vai deixar seu filho fazer o que ele quer. Né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que conheceu o Vinícius pequenininho. Né? E estava junto com uma outra pessoa que não conheceu o Vinícius pequenininho e estava elogiando o Vinícius. E daí eu falei, mas ali foi muito trabalho nosso. E a pessoa que conhecia o Vinícius pequenininho concordou. E a outra assim, sério? Mas ele é tão bonzinho. Eu falei, né, Edu? Lembra dele, Danilo, pequenininho? Vinícius não gostava de ninguém, bravo, brigava. Mudou, graças a Deus. Vem aqui, ora, olha que bênção de Deus. Mas é processo, você precisa estabelecer regras, você precisa colocar regras para o seu filho. Mas se não tiver amor, querido, você mata seu filho só com a regra. A lei não tem capacidade de gerar vida, o que gera vida é amor. A gente precisa transbordar amor. A gente não vai viver um mundo sem regras, sem a lei, mas a gente precisa transbordar o amor de Cristo. Por isso que ele resume a lei a quê? Amarás o Senhor teu Deus com tudo que você tem e amarás o seu próximo como a si mesmo. Fez isso? Cumpriu a lei. Porque é assim, não é? Se eu comer pizza de pimentão e escandalizar o Ivan, eu não vou comer pizza de pimentão. Perto dele, pelo menos, né? Claro que eu não gosto de pimentão, viu, Ivan? Então você não vai correr esse risco. Mas se ele também descobre que eu não gosto de pimentão, como ele está descobrindo agora, ele não vai comer a pizza de pimentão na minha frente. Ou vai ali do lado, porque aquele cheiro é muito ruim. Tem gente que acha delicioso. Enfim. A gente começa a medir a nossa convivência social a partir do outro, não a partir de nós. Eu meço a minha convivência com o outro a partir do outro. O que eu não posso incomodar? Eu não vou incomodar a Zilda porque ela não gosta de tal coisa? Eu não vou incomodar. Mas com o William eu posso falar tal coisa que ele não vai se incomodar? Eu posso falar com ele. Então eu aprendo a medir a vivência através do outro. Mas eu não vou depender a minha fé
da lei, porque eu fiz isso. Olha, Jesus, lá no céu não vai ter listinha que eu vou chegar assim, Jesus, eu cantei 65.220 vezes no grupo de louvor, eu preguei 400 e 500 vezes, eu fiz tal coisa, todos os domingos eu estava lá. Não vai ter listinha de checklist, assim. Ele foi na igreja, um pontinho, não foi na igreja, meio ponto. Não. Ele não foi porque ele chegou visita, meio ponto. Não, ele não foi porque ele não quis, 0. Não é assim. Mas a gente tem essa mentalidade de quem é mais espiritual e quem é menos espiritual. Quem parece mais crente e aquele que não é crente. Aquele que parece de Jesus, aquele que não parece de Jesus. Para com isso, querido. A lei é incapaz de gerar vida. Paulo é muito claro. Deus, através de Paulo, é muito claro. Fala, olha, a lei foi posta porque já estavam transgredindo, já estavam errando. Quando era só Deus e Abraão, Deus conseguia trabalhar só com Abraão. Quando era Deus e Isaac, Deus trabalhava com Isaac. Deus e Jacó estava indo, apesar de Jacó ter umas mancadas. Arrumar 4 mulheres, ter um monte de filho. Mas na hora que virou aquele mundaréu de filho, e vou ter que colocar regra aqui, porque senão a coisa vai degringolar. E degringolou. A gente entende que a regra, ela vem para trazer segurança ao povo, mas não para gerar vida. Você, pai, você, mãe, tenha regra na sua casa, mas saiba aplicá-la com vida, com amor, com carinho. Regra sem carinho vai deixar o seu filho duro de emoção, duro contra você. Você vai criar um inimigo contra você. Agora, quando você faz com amor, pode colocar regra pesada, que a coisa funciona. Pode colocar. Se você realmente ama o seu filho, demonstra o amor. Ele pode não gostar da regra, mas a coisa vai andar. Agora, se você coloca uma regra que não é tão pesada, mas você não coloca amor, você vai gerar confronto. E isso não é de Deus. Por isso que a lei é tão complicada, porque ela vai mostrar os nossos pecados, mas ela vai fazer a gente ficar duro, porque eu começo a medir. Eu guardei o sábado, a Sandra não guardou. Então eu sou melhor que a Sandra. Começa a ter esse tipo de comparação. Quando, na verdade, aqueles 600 e tantos procedimentos são muito difíceis de alguém cumprir tudo. Alguém sempre pisava na bola em algum deles, com certeza. Então, não gera vida. Próximo ponto. A lei, ela foi dada como tutor. E isso é muito interessante a gente entender. O que é um tutor? Tutor é um professor. O tutor, no mundo grego, no mundo romano, era um professor que ele era contratado, especialmente pelo pai que não podia estar presente. Por exemplo, sujeito de guerra, sujeito comerciante que ficava meses fora. Que era isso, gente. Imagina, o cara saía lá de Jope e ia lá para Roma e voltava, fazia negócio e voltava. Quanto tempo ele gastava? 6 meses, 8 meses, 1 ano. É viagem de navio, é veleiro, ia por ali ou por remo. Era demorado, mar a fio. Então o que se fazia? Você contratava um tutor, um professor, alguém que dava a direção. Então a lei, ela é nossa tutora. Por que existe o Velho Testamento? Para apontar a presença de Cristo. Ele é inútil? Não! Porque a gente aprende, por exemplo, história da criação. Quanta coisa a gente não aprende na história da criação? A gente vê a onipotência de Deus, como Deus planejou, a questão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, planejando criar o homem, a questão da divisão dos dias, como a gente cantou, Primeiro a noite, depois o dia, diferente do que a gente conta, Para o judeu, por exemplo, hoje é a noite de segunda, e amanhã é segunda de dia. E amanhã à noite, que a gente chama noite de segunda, já é a noite de terça. Por quê? Primeiro vem as trevas e depois a luz. Então tem um monte de coisa que vai simbolizando e vai nos ensinando. Eu falei da promessa, Gênesis 3,15. Olha, o descendente da serpente vai morder o calcanhar, mas o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Promessa de Deus apontando Cristo em Gênesis capítulo 3.
É o chamado proto-evangelho, a primeira anunciação do evangelho. Então o Velho Testamento, a lei, tudo aquilo que tem ali, vem para nos mostrar quem é Jesus, aonde a gente deve chegar. Ela vem ser o nosso professor. Agora, a gente aprende tudo que o nosso professor ensina? Tem algum professor que você já teve na escola, na vida? Hein? Vocês, meninos, adolescentes, tem algum professor que vocês aprenderam tudo com ele? Nem o carioca, né? Hein, Marquinhos? Não. Eu tive excelentes professores. Eu gosto muito de professores. Minha família toda é de ferroviários homens e as mulheres todas professoras. Acho brilhante ser professor, gosto disso. Mas, por melhor e mais brilhante que eu tive alguns professores, eu não consegui aprender tudo que eles quiseram passar com as aulas deles. Tanto que a gente tem prova para ver. E mesmo as matérias que a gente tira nota boa, uma coisa ou outra, a gente não grava. Não... Eu lembro esses dias, acho que o Vinícius ou o Rafael estavam me perguntando alguma coisa de geografia, e eu errei. E depois eu fiquei tão encafado. Gente, a minha melhor matéria era geografia. Eu sabia tudo de geografia, sabia a capital dos países, capital do... E eu esqueci. Por quê? Porque não uso. Não é útil para mim. Foi útil lá. Hoje não é útil mais no dia a dia. Quando eu vou examinar uma criança, eu não preciso saber qual a capital do Afeganistão ou, né, do Zimbábue. Não sei. Mas lá naquela época era importante. Eu tinha que saber todas as capitais, porque tinha um vestibular. A minha maior nota numa prova da segunda fase da Unicamp, que quase me botou dentro do vestibular, foi o quê? Geografia, na prova dissertativa. Eu era bastante bom em geografia. Hoje, nem tanto. Então, por mais que um professor te ensine, você não consegue aprender tudo. A lei, ela não gera vida, mas ela é o nosso professor. Ele foi que nos apontou Jesus. Mas qual o problema da lei? Como um bom professor, ela mostrou o caminho, mas ela não consegue fazer com que o aluno saiba tudo. Por mais que a gente tente. E olha que a gente às vezes insiste, né? Mas quem é professor insiste. Mas por melhor que seja o aluno, ele tira 9, 9,5, 9,8. Esses dias eu recebi um trabalho que eu corrigi e que o aluno reclamou, viu, que tirou 9,8. Daí mandou um e-mail lá para a direção, eles mandaram para mim. Daí eu falei, faltou isso. Daí a pessoa, mas eu não sabia. Eu falei, então tá bom, não sabia, 9,8. Devia diminuir um pouquinho mais, mas tudo bem. Mas é isso, a gente tem a lei como nosso tutor, nosso professor. Ela nos ensinou o caminho a Deus, mas ela não era completa. Ela só apontava enquanto não chegava o descendente, como diz Paulo no texto. Então, ela era o nosso caminho, o nosso guia. Né? Tem outras versões que falam guia, ou aio. Né? O aio é o tutor mesmo, é aquele que vai levando pelo caminho até chegar num lugar. Próximo ponto. Então, diante disso, como que a gente pode concluir? Como que a gente pode fechar isso? Qual a nossa ideia que a gente pode ter diante desse texto em relação àquilo que nós vivemos hoje? Se a lei era tutora, a lei é incapaz de gerar vida, ela vem como algo de um testamento, de uma aliança com Deus. E agora, o que isso nos faz desafiar? Paulo é muito claro em fechar tudo isso olhando para Cristo e não mais para Abraão. Ele olhou para Abraão, falou sobre Abraão, falou da aliança, mas ele aponta a aliança no descendente. E quem cumpre? Quem consegue cumprir toda a lei. Quem se faz maldição por nós, através da lei, que é Jesus, como a gente estudou domingo passado. Então, mediante a fé, quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Fale para o seu irmão, não gosto de fazer isso, mas olhe para o seu irmão e fale, você é filho ou filha de Deus. Você é filho de Deus, Diego. Todos nós somos filhos de Deus. Esse é o ponto. Se antes nós não tínhamos nenhuma ligação com Deus, agora nós somos
filhos de Deus. Isso significa o quê? Em relação à igreja, em relação à cultura e em relação ao reino. Em primeiro lugar, em relação à igreja. Em Cristo, nós somos a igreja. Pode virar para o seu irmão e falar: você é a igreja. Tá bom? Essas paredes aqui são parte de um templo, de um prédio com destinação religiosa, e a gente chama isso de templo. Mas a igreja somos nós. Jesus inaugura a igreja quando? Na promessa, naquela fala de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa fala de Pedro, Jesus inaugura a igreja. Fala: sobre esta afirmação, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Como? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aleluia. É a promessa que antecede a lei. Aleluia. É a graça que antecede a obediência. Não é onde estiverem 2 ou 3 santos, super santos, irmãos de fé, de oração, que Jesus está. É onde estiverem 2 pecadores remidos pela fé no sangue precioso de Jesus Cristo. Ele se faz presente, aleluia. E ali é igreja. Igreja. E a gente tem rebanho para tudo quanto é lado. Tem igrejas que são mais ortodoxas, outras heterodoxas, né? Algumas mais cheias de regras, outras com menos regras, umas mais moderninhas, outras bem antiguinhas. Mas se tem gente remida e lavada no sangue precioso de Jesus Cristo, 2 ou 3 reunidos, já é a igreja de Jesus. Porque Ele se faz presente. E isso é corpo de Deus. A gente não entende, mas tem. Porque você andando no meio de uma Bienal, você tem livro para todo quanto é lado, gente. Tem livro pequeno, grande, bonito, feio. Tem livro esquisito. Tem livro... Tem para todo quanto é jeito. Mas por quê? Porque tem público que lê livro de todos os gêneros. Né? Eu estava andando com o Vinícius e foi interessante. A gente está vendo assim, nossa, esse aqui, olha, um pastor, olha, esse aqui é um grande autor cristão. Esse aqui é um livro para iniciantes de Umbanda. E outro aqui, nossa, esse de espiritismo. Aqui é outro pastor. Né? Tem para tudo. Tem para todos os gostos e religiões. E assim. Mas na igreja, quando a gente fala em igreja de Deus, é povo salvo por Jesus. E ali tem grego, tem judeu, tem mulher, tem homem, tem celta, tem bárbaro, tem tudo. O que importa são pessoas que realmente busquem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ali é a igreja. Ponto. Segundo lugar, em Cristo nós somos anexados ao reino. Olha que beleza. Porque assim, nós somos de um país que não é reino. Né? Nós somos a República Federativa do Brasil, que começou como Estados Unidos do Brasil. Né? Quando surgiu a República, depois mudou o nome. Nós já fomos Império do Brasil. E vice-reinado de Portugal e Algarves. Né? Essa é a história do Brasil. Né? Mas hoje, nós somos uma República Federativa, nós não somos reino. Mas se eu quero entrar num outro lugar que é um reino, por exemplo, eu vou para o Reino Unido, ou vou para, sei lá, outro reino aí, eu não lembro agora. Holanda é um reino, né? A Bélgica também. O que eu preciso fazer? Eu entro de qualquer jeito? Não, eu tenho que ter o quê? Tem que ter um passaporte e tem que ter um visto. Quando a gente entra num reino ou num país, vamos facilitar, em qualquer outro país, eu preciso ter o quê? Avisar que eu vou. Eu tenho que ter esse visto. Eu tenho que pedir autorização. E eu tenho que ir lá e pego o visto. O que acontece quando eles autorizam você? Antes de autorizar, você acha que eles olharam para a cara assim, nossa, o William é bonitinho, vou deixar entrar. Não vou deixar, não, ele é feio. Não. É assim que funciona? Não. O sujeito pega seu nome, seu CPF, seu RG, levanta a sua capivara, como se diz, né?
Levanta tudo aquilo que você já fez. Você tem propriedade, você não tem propriedade. Você tem vínculo, você não tem vínculo. Você tem parentes vivos, você não tem parentes vivos. Primeiro eles checam tudo. Depois que checou tudo, se tiver de acordo com as normas do país, daí ele pode dar o visto. Mas assim ele te interroga um monte de coisa. É muito interessante quando você vai para entrar nos Estados Unidos, já conseguido o visto, você responde no avião uma série de perguntas. Você vem aos Estados Unidos para fazer um atentado à bomba? Você planeja fazer um atentado contra alguma pessoa? Um monte de pergunta que você fala assim, gente, que coisa idiota, né? Lógico que não, né? Mesmo quem vai, não vai falar. Mas a ideia deles é justamente, se você mentir, eles te pegam na mentira, antes de você fazer. Opa, você falou que não ia fazer o atentado, eu te encontro com 3 bombas, opa, você já está preso. Por quê? Porque você disse uma coisa e fez outra. Então, para entrar num reino é fácil? Não. Exige conduta, exige lei, exige que eu cumpra um monte de coisas, que eu tenha um bom currículo, uma boa bagagem. Sabe o que acontece no reino de Deus? Você não precisa de nada disso, aleluia. Você não precisa de passaporte, você não precisa de visto, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e nos tira toda a iniquidade, aleluia. E você é anexado ao reino. Não só você pode ir ao reino, como você faz parte do reino. E mais do que isso, você é chamado de filho do rei. Você se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso é lindo. Agora, é muito bacana, porque tem muita gente distorcendo isso também. Porque fala que você é herdeiro de Deus, eu tenho todas as coisas, né? Aquela coisa, Senhor, eu determino agora. A pergunta que não quer calar. O herdeiro recebe a herança quando? Quando a pessoa morre. Quando Deus vai morrer? Logo, nós somos herdeiros de Deus, mas nós só usufruiremos da herança com Ele. Não vamos ter nada nosso. É tudo dele, por Ele, para Ele. É isso. É igual o Salmo, eu falo, a gente entende errado o Salmo, que fala, os filhos são herança do Senhor. Deus morre? Não. Então, o filho é o que Deus te deu para você ter até ele morrer? Não. Deus te dá o filho como herança para você morrer e deixar os filhos para ele. Então é sua obrigação, pai e mãe, criar os seus filhos, conhecendo ao Senhor, porque os seus filhos se tornam herança para o Senhor. É uma questão de lógica, é só pensar em quem morre. O herdeiro não é quem morre, o herdeiro é aquele que recebe aquilo de quem morreu. Deus não morre, aleluia, mas nós somos anexados ao reino. E nós somos convidados. Nós nem era digno de ter o passaporte, era para a gente ser retido na fronteira. Mas Deus pegou a gente e através do sangue de Jesus Cristo falou, vocês são amigos do meu filho? Então vem cá, eu vou preparar lugar para vocês. Vocês vão sentar na mesa comigo e vão cear comigo. Aleluia! É isso, você está no reino de Deus. Já está no reino de Deus. Colossenses, que nós lemos, cantamos, fala sobre isso, que nós estamos nos lugares celestiais em Cristo. E por último, em Cristo, a cultura não é nada. Como assim, Fausto? Não vale nada? Não, não vale. A cultura, ela é útil para nós aqui. Por exemplo, se eu estivesse pregando em polonês, ia ser de utilidade para você? Não. Ou se eu estivesse falando, sei lá, coreano, também não. Não ia ser útil para mim e para você. Eu não ia me fazer entender, vocês estariam mais cansados do que já estão e não produziria nada. Eu preciso falar na mesma língua que vocês. Ah, mas eu sei falar um monte de palavras novas que eu aprendi lendo o livro lá na Bienal. Oh, que chique. Não, não adianta.
Porque se são palavras difíceis, as pessoas não vão entender. Eu tenho que ter a cultura para a gente falar. Eu tenho que ter a cultura do homem e a cultura da mulher. Por isso que a gente tem homens com propósito, tem as mulheres, na reunião das mulheres, a gente tem um grupo de teens. Por quê? Porque são gostos, são cultura em comum. O Vi veio tocando umas músicas no carro que assim, essa é boa, Vi, legal. Meu Deus, o que é isso? Essa outra, Jesus do céu. Nossa, olha isso, eles acham legal. Meu pai do céu, é barulho. Mas é cultura, é geração, 35 anos de diferença. Dá diferença. A cultura é importante no comunicar, da gente se agregar. Claro que os gregos tinham mais amizade com os gregos. Os judeus tinham mais amizade com os judeus. É claro que os bárbaros lá tinham amizade entre si. E os celtas, amizade com os celtas. E os árabes com os árabes. E isso é natural do ser humano. A gente tem as nossas tribos que a gente se identifica. Mas em Cristo, isso não é empecilho. Eu tenho que romper barreiras e me comunicar com as diversas barreiras, com os diversos grupos sem barreiras. Construir pontes, como nós falamos na semana passada. Porque em Cristo não existe nem grego, nem judeu, nem celta, nem bárbaro, nem mulher, nem homem, nem escravo, nem senhor. Em Cristo todos somos iguais. Iguais. Porque todos nós estamos longe do reino, todos nós estamos fora da igreja, todos nós dependíamos e carecíamos da graça e da glória de Deus. Mas Jesus veio, cumpriu a lei, aleluia. Pegou aquelas ordenanças, cumpriu todas elas, pendurou elas no madeiro. Como diz no outro texto de Paulo, colocou como uma cédula que estava contra nós, ele cravejou na cruz, grudou e disse, está pago, está consumado, tetelestai. Falou assim ao Pai, consumou, paguei a dívida. Agora eles são meus irmãos, são meus amigos, e agora eles estão no reino comigo, e eles são a minha igreja, estão anexados no reino, independente da sua cultura, da sua origem, da sua região, do planeta que veio. Todos são. E vai ser lindo no céu, aquele dia que povos de todas as línguas, raças, tribos e nações, eles virão exaltar. E todos se curvarão e se dobrarão diante do nome único e santo de Jesus Cristo, nosso Senhor, o único que é digno. O único que é digno. Aleluia. Aleluia. Amém. Feche os olhos. Pense nisso. Nós éramos exclusos, totalmente fora do reino, da igreja. Tínhamos só a cultura a nosso favor. E em Cristo nós fomos alcançados pela aliança com Abraão. A aliança que antecedeu a lei, antecedeu a promessa, aleluia, e nos alcançou.